Bora lá, os deputados do PT querem apresentar nesta semana uma proposta que prevê a criação de um imposto sobre armas de fogo. Os recursos seriam destinados para ampliar a segurança nas escolas. Segundo o autor do projeto, o deputado federal Alencar Santana, do PT, o texto será apresentado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, com pedido de urgência na votação. Para debater este assunto, nós vamos receber agora, no CNN Dois Lados, os deputados federais Glauber Braga, do PSOL, e o tenente-coronel Zuco, do Republicanos. Muito bom dia aos senhores que participam aí remotamente aqui com a gente do Dois Lados. Sei que o ambiente está nervoso, a gente está aí às vésperas de uma CPMI do 8 de janeiro e tantos outros assuntos que fervem, né, no ambiente político, mas eu peço que a gente consiga mesmo centrar esta discussão na política de armas no país, né? Então, por favor, na avaliação dos senhores, um imposto sobre armas de fogo pode ajudar a reduzir a circulação de armas no país? Eu vou começar com o deputado Glauber Braga, que é do campo que está propondo esta proposta de taxar as armas. Qual a sua avaliação, deputado Braga? Olá, Basília, olá a todo mundo que está acompanhando a transmissão da CNN. Essa taxação vem como uma reação da política de liberou geral colocada em prática durante o governo de Bolsonaro. E por esse motivo, ela pode sim prosperar. Se a gente for imaginar que a partir de determinadas especificidades, um cidadão teve a possibilidade de comprar 30 fuzis, isso autorizado pelas portarias colocadas em prática por Bolsonaro, o que você teve foi uma ampliação significativa, exponencial, do armamento circulando nas mais variadas regiões do Brasil e não incidindo para diminuir os índices de violência. Pelo contrário, ampliando-se aquilo que é as dificuldades de controle dessas armas. Para se ter uma ideia, num período de 2 anos, 45 mil armas pesadas, que eram de uso restrito, passaram a circular no território brasileiro. Isso não é pouca coisa, isso não é banal. Parte significativa daquelas ações, inclusive, que normalmente são espetacularizadas e colocadas pela extrema-direita como um motivo de ampliação do Estado Penal Policial Punitivo, elas estão sendo possíveis exatamente porque houve um acesso indiscriminado à arma de fogo por aqueles que não poderiam ter esse tipo de facilitação proporcionada pelo governo, como aconteceu nos últimos 4 anos. Então, por esse motivo, na nossa avaliação, sim, esse projeto pode prosperar e vem como uma reação dessa política de liberou geral durante o período do governo de Bolsonaro. Deputado Zuco, taxando a compra, a comercialização de armas que o governo vai conseguir reduzir o acesso do brasileiro, das pessoas comuns, ao armamento? Bom dia, Basília. Bom dia, deputado Glauber. Eu acho que a primeira frase que o deputado já comenta de uma reação que pode ser traduzida até como uma certa vingança política. Nós temos que trabalhar com fatos, com números. Nós já estamos cheios de impostos. Inclusive, eu fui ver o projeto, estava baseando e comparando ao IPVA. Eu sou contra o IPVA, inclusive no meu estado, aprovei uma lei, já que não podia tirar, pelo menos para que parcelassem 10 vezes o IPVA. Então, a gente está vendo uma narrativa sem nenhum fundamento técnico e estritamente, como foi dito pelo colega, com uma reação. Não, então E aí veio um pouco no lado técnico falando, eu posso citar aqui o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, como outros temas, nós nunca tivemos na história as taxas de crimes violentos e homicídios tão baixas. Eu posso citar, por exemplo, em 2017, o Brasil bateu recorde de mortes violentas, 63.880. Em 2022, os mesmos números passaram para 40 mil. Então, a narrativa, né, o lado ideológico que pode ser falado, tem que ser muito responsável. Nós tivemos recordes em apreensão de drogas pela PRF, nós tivemos
com certeza, isso são dados de estados, posso falar do meu estado, do Rio Grande do Sul, as melhores taxas relacionadas à segurança pública. Então fica difícil debater se começamos uma linha da reação. Vamos apresentar projetos que tenham entendimento prático. E eu vou citar um outro dado que é importante, nós estamos trabalhando com dados. O DataSUS, Ministério da Saúde. Os 3 primeiros principais causas que foi pauta da proposta desse artigo. As 3 principais causas de óbitos nas crianças é o trânsito, o afogamento e também a sufocação. Então, eu não vejo nenhum link. Detalhe, em relação à arma de fogo, e é importante salientar, nós tivemos de 2001 a 2018, com crianças de 0 a 14 anos de idade, 0,01 casos. E detalhe, os casos que aconteceram majoritariamente de armas sem registro. Então é muito importante entender, tecnicamente, arma de fogo é um item de defesa. Vamos ter que fazer uma política pública e vamos taxar facas, vamos taxar machados, vamos taxar quem tem piscina, vamos taxar... Então a gente tem que ter a responsabilidade e é muito importante trabalhar os dados nesse sentido. O brasileiro já está cheio de impostos, não aguenta mais botar dinheiro no governo e que não se entregue. E no tocante a esta pauta específica, Basília, para poder passar para o meu colega, inclusive o próprio ministro Flávio Dino está falando que ele quer regulamentar e arrumar a questão dos decretos, mas em nenhum momento ele foi contra o cidadão ter a sua arma. Agora, eu vou dar um exemplo também de um item que a gente vai poder taxar, então, e que traz grandes danos, o celular. Todos nós temos o celular registrado, vamos começar a taxar quem tem celular agora. Então é importante trazermos pautas para essa casa que clama por soluções para uma sociedade, mas não ainda estarmos numa ideia de um processo de vingança, de reação, como foi dito. Vamos olhar os números. Se os números apresentarem problemas, mas não estão esses números no projeto que foi apresentado pelo deputado Fede Alencar. Então, eu respeito a opinião contrária, lógico, mas em relação à pauta de taxar o armamento, é um absurdo ideológico. Bora falar então de outro número, a quantidade de armas hoje no país. Vocês sabem, né, até por trabalharem com este assunto, que há um programa de recadastramento que foi instituído pelo atual governo hoje no país. Esse recadastramento vai até o dia 3 de maio. Até aqui, de acordo com os dados mais recentes divulgados pela Polícia Federal, há o número de mais de 820 mil armas de fogo na mão das pessoas em todo o país. Este número é maior do que aquele até então registrado pelo Exército. Então, pela facilidade no acesso às armas, mais pessoas foram às lojas ou em outros lugares e conseguiram comprar esta arma. Por isso que hoje a gente tem mais de 800 mil armas, isso de acordo com o levantamento mais recente, ainda não é o final, porque o recadastramento ainda não acabou. Tem tudo isso em circulação no país. Para os senhores, há um limite? O brasileiro, de modo indiscriminado, pode comprar a arma? Tem ou não limite? O Congresso dará um limite a isso? Eu vou voltar a palavra para o deputado federal Glauber Braga. Primeiro, Basília, dizer que essa comparação feita com comercialização de celular é completamente estapafúrdia, ou seja, não tem nenhuma lógica naquilo que foi apresentado pelo parlamentar. Tem que haver, sim, regulamentação e restrição. São 691 armas registradas por dia durante o governo de Jair Bolsonaro. 800 mil pelo levantamento que já foi realizado, como indicado aqui na sua fala. Estimativas dão conta de mais de 900 mil, chegando a 1 milhão de armas. No que diz respeito a CACs, houve uma ampliação durante o governo de Jair Bolsonaro de um pouco mais de 100 mil para 600 mil, chegando a 700 mil num espaço de tempo curtíssimo, inclusive com uma tentativa permanente
de instrumentalizar uma parte significativa desses grupos do ponto de vista político. Não estou generalizando, mas essa foi uma política tocada por parte do último governo. Amplia-se a arma para esses grupos, faz desses grupos aliados ideológicos da política de extrema-direita que estava sendo tocada pelo governo Jair Bolsonaro, faz com que você tenha mais registro de CAC do que membros das Forças Armadas, o que por si só já representaria um evidente absurdo. E vamos também aos dados. O mesmo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi citado pelo parlamentar, ele não indica qualquer conexão na variação do número de homicídios com a ampliação do número de armas de fogo presentes nas mais variadas regiões. Essa conta quem faz, a instrumentalização desse cálculo quem faz, é o chamado bolsonarismo, é a extrema-direita. O governo de Jair Bolsonaro e os seus aliados lucraram pesado politicamente, desde que submeteram aquilo que deveria ser uma política baseada em diminuição dos índices de violência a interesses de natureza privada, da relação estabelecida entre membros do governo, parlamentares, com a indústria do armamento, que inclusive fortaleceram o financiamento, mesmo que às vezes transvestido, como se fossem de pessoas físicas, para fazer com que esses parlamentares defensores dos seus interesses chegassem ao Congresso Nacional. Respondendo objetivamente à sua pergunta, sim, há uma necessidade de regulamentação evidente. E reação não tem nada a ver com vingança. A reação vem quando ela é necessária a partir de uma política pública descontrolada, mal feita, e essa sim, que não teve resultado prático na diminuição dos índices de violência, até porque os dados citados pelo parlamentar e aquele que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, também citado por ele, não encontra uma conexão estreita como o discurso fácil pode tentar revelar. Deputados, a gente já está caminhando para o fim do Dois Lados. Eu vou passar a palavra, a última consideração do deputado Coronel Zucco, para responder a mesma pergunta. Haverá um limite? O Congresso vai impor um limite para a compra dessas armas pelos brasileiros comuns? Ou o senhor acha que o regramento deveria ser ou continuar a ser indiscriminado? Qual a sua avaliação, deputado? Obrigado. Eu vou passar o documento para o deputado Glauber, que não deve ter lido, mas a total ligação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública com a redução de armamento. Ele deve ter lido só o parágrafo que entendia, porque a narrativa eles são craques. E sobre ainda a taxação, que ele também não sabe, vocês sabiam que 71,58% das armas adquiridas são impostos? 2/3 de uma arma comprada neste país é imposto. Aí vem um parlamentar de esquerda, ideológico, que vincula uma narrativa triste, que foi o que aconteceu nas escolas, que nós precisamos combater, como precisamos combater uma narrativa ideológica que eles estão tentando fazer contra as escolas cívico-militares, que em mais de 300 escolas nenhuma teve problema, que a sociedade pediu, a democracia pediu. Então é muito importante também salientar que as facções criminosas não vão ter como ser taxadas. Comando Vermelho, PCC e outras tantas facções não vai ter nenhuma política, como não apresentaram por ocasião do decreto. E te respondendo, o limite é o cidadão querer a liberdade. Se o cidadão quer ter a arma, se ele faz o teste psicológico, se ele pratica o seu tiro no stand de tiro, ele tem esse direito. Nós não tivemos, na prática, em nenhum momento da história, uma realidade de segurança pública como foi no governo Bolsonaro. Agora, narrativas todos terão. E é muito importante salientar o que eu disse. Quem mata é a pessoa, não é o objeto. O objeto que mais mata é o trânsito, seguido de arma branca. Então, este preconceito com o setor armamentista é irresponsável. Nós precisamos ver os dados. Vamos agora começar a taxar quem tem arma, sim. E vamos taxar também quem tem faca.
E já taxamos o carro indevidamente. Então, eu acho que nós temos que sair do mundo ideológico e respeitar o cidadão brasileiro. Deputados, a gente chega ao fim do Dois Lados, mas eu convido aqui, reitero o nosso convite para um novo debate, para a gente tratar dessa proposta que vai ser apresentada pelo deputado Alencar Santana. O próprio autor também será chamado para discussão aqui na CNN Brasil. Então, ficamos assim. Ponto final no Dois Lados de hoje. Conversamos com os deputados federais Glauber Braga, do PSOL, e o tenente-coronel Zucco, do Republicanos. Muito obrigado. Um abraço.